Olá, sou Alexandre Silvério, CIO da ZQuest. Estou aqui hoje com 3 grandes figuras para falar um pouco sobre o cenário de renda variável no Brasil, nesse momento tão importante que a gente está vendo dentro da Expert 2019. Ao meu lado aqui, Karel, nosso grande parceiro, estrategista da XP, e dois dos nossos grandes parceiros da ZQuest. Eu gostaria que você apresentasse nesse momento. Vitor Miziara, gestor da Critério Investimentos, vinculado à XP. Marcos Fernandes, da Valor Investimentos, também vinculado à XP desde 2010. Bom, pessoal, a ideia da conversa de hoje é que a gente tenha uma conversa aberta um pouquinho com o Silvério, para a gente entender o horizonte que a gente está vendo para a Bolsa nesse momento, assim como a gente trazer um pouco das dores dos nossos clientes, sentir quais são as dúvidas, o que as pessoas querem saber sobre a Bolsa, para que a gente comece a desmistificar um pouco o que é a Bolsa e trazer um pouco da visão do que é o horizonte que a gente está vendo. Então, vou começar com uma pergunta fácil para o Silvério. Silvério, a gente viu ali está agora no começo de julho, a gente viu no mês passado um mês histórico. 100 mil pontos, 1 milhão de CPFs na Bolsa. Então, a gente está vendo recordes, ambiente bom, a gente está aqui na Expert 2019, a maior feira de investimentos, na qual ontem a gente teve a presença ilustre do ministro Paulo Guedes. Arrebentando, falou 2 horas, atrasou minha palestra depois. Tá tudo certo. Acho que ele pode. Ministro, tá tudo bem. E também foi um dia histórico pela aprovação da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O que você está vendo nesse momento de Bolsa e por que você está, ou não, empolgado com a Bolsa nesse momento? Cara, eu posso dizer o seguinte, eu nunca estive tão otimista nesses meus 25 anos. De verdade. Por quê? De mercado, só para deixar claro que ele não engana ninguém. É verdade. O cara fica me entregando, não tem jeito, gente. Ele tentou, mas olha só, a gente tem um cenário hoje que, como nós na ZQuest sempre miramos, tanto a parte macro quanto a parte micro, que no final do dia para a Bolsa, que eu sempre digo, o que mais importa, claro, são os lucros das companhias. Como as companhias ao longo do tempo vão gerar resultado e vão retornar esse resultado para os acionistas. Mas dentro desse ambiente de retorno para os acionistas, a parte macro é fundamental, principalmente uma economia como a brasileira. Então, assim, pegando o gancho da palestra do ministro Paulo Guedes ontem, da aprovação da reforma da Previdência, a gente olha hoje para o Brasil e vê um momento único. Por quê? A gente endereçou vários problemas ao longo das últimas décadas. Um problema fiscal, que é o atual grande problema do Brasil. A reforma da Previdência endereça, não resolve, mas endereça a trajetória de dívida PIB, no momento em que a parte micro, a parte das empresas, está vivendo um cenário sensacional. Por quê? A gente viveu durante os anos de 13, 14, 15, um momento em que as empresas passaram por uma deterioração de margem muito grande, num cenário econômico muito difícil, e elas começaram a se ajustar ao longo do tempo. Hoje, as empresas brasileiras estão vivendo um momento de um balanço muito mais leve, ou seja, as empresas estão pouco endividadas, com uma baixa necessidade de investimento, até porque o mercado de trabalho segue com um grande número de desempregados, infelizmente, mas isso vai fazer com que as empresas consigam contratar sem pressão salarial. E a ociosidade na indústria também faz crer que para a empresa crescer não vai necessitar de muito investimento. Nesse ambiente, com o PIB ainda crescendo pouco, é verdade, mas com uma taxa de juros muito baixa, as empresas vão poder investir sem gerar pressão de custo, as empresas vão poder crescer as suas receitas com margens melhores, e isso vai fazer com que o lucro delas cresça de uma forma quase que exponencial. Então a gente na ZQuest, por exemplo, tem uma média de crescimento de lucro para os próximos 3 anos de pelo menos 20% para o agregado da Bolsa. Claro, a gente mira pegar as empresas que vão crescer mais, que estão mais descontadas, mas quando eu olho a floresta, como eu gosto de chamar, a gente tem muitas oportunidades. Então eu acho que esse momento único em que o macro começa a melhorar e eu vejo essa perspectiva de crescimento de PIB a partir do segundo semestre desse ano e do ano que vem para um crescimento mais compatível com algo entre 2% e 3%, que eu pessoalmente acho que é o cenário ideal. Acho que viver com um cenário de 2% a 3% de crescimento, sem pressão inflacionária, com juros baixos e as empresas da Bolsa Brasileira crescendo bastante lucro, é um cenário que a gente não viveu nos últimos tempos no Brasil. E é por isso que eu estou tão otimista com a Bolsa nesse momento. Eu concordo plenamente, a gente tem falado muito sobre esse cenário onde os lucros eles devem surpreender positivamente ao longo dos próximos anos. Acho que o grande evento aqui que a gente está começando, está quase virando a página, é a reforma da Previdência. Esse ano acho que a interlocução política ela terminou decepcionando, ou trouxe mais barulho talvez do que precisaria. Isso, perfeito. O que no final das contas a gente vai ter uma reforma da Previdência que muito provavelmente vai ser positiva e abrangente, mas esses primeiros 6 meses de 2019
foram um pouco mais conturbados do que a gente teria imaginado em janeiro, o que trouxe um pouco de volatilidade para a economia. A Bolsa conseguiu andar mesmo assim, porque a agenda está avançando. Só que agora, na nossa visão, e até queria ouvir um pouquinho a sua opinião e queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês veem a reforma da Previdência para a Bolsa, quanto perguntam para vocês sobre isso, mas a gente está muito próximo de virar essa página. A gente deve ter ali uma aprovação, talvez de uma primeira votação na Câmara antes do recesso. Isso seria sensacional. A gente vai ter hoje, inclusive, o Rodrigo Maia em breve aqui, vamos ver o que ele fala sobre isso. Mas se a gente tiver na aprovação da reforma da Previdência na Câmara, primeira votação antes do recesso, ficando só a segunda proposta do recesso, eu acho que a Bolsa pode andar. Mas a gente não gosta de pegar muito ao curtíssimo prazo. O que a gente sempre fala, e acho que é algo que a gente precisa sempre deixar bem claro, bons investimentos de médio e longo prazo. Porque tem volatilidade, vai ter barulho em algum momento, por mais otimista que a gente esteja, isso faz parte do processo. Pode ter uma correção de 5%? Pode, mas tem que ter um horizonte médio e longo prazo. E o que a gente fala muito é que virando essa página da reforma da Previdência tem uma avenida livre adiante. Uma avenida onde os lucros surpreendem, onde os juros ficam baixos por mais tempo. A gente nem falou de fluxo, que depois a gente pode falar. Ninguém tem bolsa no Brasil. Você assistindo, provavelmente você tem pouca bolsa no Brasil, ou menos do que deveria. Exato. Ainda mais se o juro vai para baixo de 6%. Que é o nosso cenário base. Para quanto vocês acham que vai o juro? 5,5%. A gente acredita que até o final do ano o Banco Central irá reduzir os juros. Eu acho que o Roberto Campos ontem aqui também foi bastante conservador, o ministro Paulo Guedes muito otimista, mas no papel do presidente do Banco Central ele tem que ser conservador. Concordo. Mas eu acredito que já há indicações na própria comunicação do Banco Central que eles estão mirando essa perspectiva após a aprovação da reforma. Eu concordo, acho que o Roberto, né, o presidente do Banco Central, ele tem que passar uma mensagem mais cautelosa, até porque a gente ainda não aprovou a reforma. Exato. Então, difícil a gente trazer uma reforma. O próprio relatório trimestral de inflação do Banco Central já mostrou que o governo acredita que a inflação vai estar controlada até 2022. Né? Perfeito. Então já te dá uma visão de longo prazo muito mais tranquilo para se posicionar com movimentação em juros. Né? E acho que no dia a dia a gente enxerga os clientes, né, muito animados com a Bolsa. A gente teve um movimento dentro da Valor de uma expansão de quase uma dobra no último ano e meio em volume de pessoas e de volume financeiro em Bolsa. Então a gente vive no dia a dia essa evidência. Claro que todos, acho que falta um pouco de educação financeira ainda, que é um grande prazer. Maturidade nos investimentos. Estar posicionado em Bolsa. Né? A gente viveu sempre um cenário de juros altos e o dinheiro confortavelmente posicionado. Perfeito. E quando a gente vai passar para a Bolsa, a conversa é um pouco diferente. Né? Mas o movimento está acontecendo. Né? Acho que vem em convergência com a questão da Previdência, a família brasileira se animando em colocar o dinheiro em Bolsa. Acho que a coisa está se propagando, né? A gente está na ponta distribuidora, estamos vivendo isso todos os dias. Perfeito. Não, e eu acho que assim, pegando um pouco dos números, que eu mencionei o fluxo agora há pouco, só para explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Quando a gente olha hoje para os investimentos no Brasil, você tem mais ou menos 7% dos investimentos dos fundos investidos em Bolsa. Tem menos 1% da população que tem Bolsa, mas vamos olhar para o universo dos investimentos. 7% dos ativos dos fundos estão em Bolsa. Média histórica é 8,5%, ou seja, a gente está abaixo da média. Sendo que a gente nunca teve o juro que a gente tem hoje. Exato. Ou seja, já não faz sentido. E quando a gente olha para um pico em 2007, que eu acho que é uma boa referência, apesar de que tinha algumas distorções na época, foi 14 e pouco, 14,2, 14,3. Então hoje, com juro a 6,5, e como o Silvério acabou de falar, indo para baixo de 6, provavelmente até o final do ano, o cenário para a Bolsa, ele é um cenário onde você vai ter que ter mais Bolsa para ter o retorno. A gente estava... Uma coisa que eu queria pegar esse gancho é muito importante. Aqui na Expert, muitas perguntas sobre Bolsa, e essa questão do fluxo é fundamental, né? Mas isso é muito importante para todo mundo entender. Na minha opinião, a Bolsa vai subir ou vai cair? O fluxo vai determinar muito isso. Mas para nós investidores, para vocês que estão começando a alocar em Bolsa, tem um fundamento por trás. Então, não, com certeza. Obviamente que assim, é quase que uma necessidade de, a partir de identificar que esse fundamento dá suporte a essa tomada de decisão, aí sim, mirar a alocação, mirar um momento de risco nas carteiras, e tenho certeza que já está acontecendo, mas vai acontecer ainda mais, né? Não, concordo. A gente vê aquela hora falando sobre o lucro das empresas, que é legal, a gente já está longe do preço-lucro da Bolsa, né? Está abaixo da média histórica, e esse indicador ainda não coloca no preço o potencial de aumento de lucro das ações, né? Que o Mazequest coloca 20%, 25% de crescimento. Quando você coloca em preço ainda para o investidor estrangeiro que está fora, em 2008 a Bolsa estava 44
$1.000, né? Hoje a gente está em $27 mil. Então passou 10 anos, a gente sofreu durante 10 anos, as empresas mantiveram todos os custos fixos, fizeram os investimentos e agora que pode crescer a gente ainda está muito abaixo do investidor estrangeiro. Né? Eu queria puxar um gancho também a questão dos próximos passos, né? Acho que a Zena falou ontem, muita gente fala, né? Acho que é a nossa realidade. E os próximos passos, né? Estamos falando muito da Previdência, e aí eles falou ontem que tem muita coisa acontecendo no bastidor, mas não está as reformas público não está vendo, né? ainda. As demais reformas. Qual que é a visão de vocês com relação a isso? Vai contar um pouquinho para a gente, Silvério. Eu acho o seguinte, como eu falei, as questões macro estão sendo endereçadas, não todas foram resolvidas. Eu acho que, passada a reforma da Previdência, a gente tem já na pauta algumas reformas importantes. Reforma tributária, a possibilidade de fazer uma rodada de privatizações que já estão acontecendo em alguns desinvestimentos do governo, né? Isso tem gerado até operações de follow-on, IPOs de companhias, e eu acho que isso vai ser acelerado depois da reforma da Previdência. Mas o mais importante é que esse diagnóstico da necessidade das reformas micro, e que já vinha, na verdade, na administração anterior do presidente Michel Temer, já aconteceram algumas reformas importantes. A PEC do teto dos gastos, que sem dúvida alguma foi uma transformação muito grande, mas houve lei do distrato, questões em relação a licenciamento ambiental, e tem uma equipe que permaneceu. Isso foi uma coisa muito importante nessa transição. O Paulo Guedes teve essa capacidade de, tanto no Ministério da Fazenda, o secretário Mansueto, no próprio Banco Central, permanência de alguns diretores importantes, ou seja, não houve uma descontinuidade e essa agenda de reformas micro vai permanecer para frente. Eu acho que a questão da produtividade no Brasil é totalmente a próxima pauta. E tanto queda de preço de gás, melhora das condições de infraestrutura, desengargamento na parte portuária. O governo tem um plano, sim. Acho que esse primeiro semestre, como o cara falou, a gente passou muito tempo nessa discussão política, porque a Previdência era a mãe de todas as reformas. Mas eu acho que existe um plano e, na minha visão, isso também não está precificado. Claramente, a gente vai aumentar o PIB potencial ao longo do tempo. Não é na largada, eu nem acho bom, de novo, que a gente cresça de forma explosiva em poucos anos, porque já aconteceu no passado, né? Durante uma boa parte dos últimos 20 anos, a gente teve os tais voos da galinha e que a gente logo depois mostrava que a gente não estava preparado. Então, um crescimento sustentado por mais tempo, mesmo que no patamar mais baixo, que vai endereçando tanto os temas macro quanto essas reformas micro, é o que, na minha opinião, vai fazer a gente aos poucos ir mudando de patamar. De fato, assim, quando a gente olha para o crescimento, a gente tem uma visão também de que o crescimento ele deve acelerar. Acho que a gente tem uma certa dificuldade de ver o caminho para essa aceleração, porque acho que, e casando um pouquinho com o ponto da agenda pós a reforma da Previdência, acho que tem algumas coisas que tem que ficar um pouco mais claras. Eu acho que isso é natural, porque no estágio que a gente está, no tamanho da reforma, como você bem mencionou, uma reforma mãe. A reforma da Previdência ela é a mãe das reformas. Uma vez passada ela, na nossa visão já não é mais binário, é PIB potencial, é outra discussão. Já não é mais o Brasil quebra ou não quebra, mas é o PIB potencial 1,5 ou é 2,5. Show, discussão boa. Exatamente. Aí é o problema bom para a gente endereçar. Exato. O que não deixa de ser um desafio. Tem desafios adiante. Gasto do governo não tem como acelerar, pelo contrário, acho que isso só vai diminuir. O ministro ontem falou bastante sobre diminuição da máquina do Estado. Consumo é algo que acelera, mas o desemprego ainda está alto, o endividamento das famílias não está num patamar ideal, então ele vai ali aos poucos acelerando. E investimento que eu acho que pode surpreender, por uma pauta até do próprio governo, infraestrutura, concessões e assim por diante, mas é um crescimento que de fato, a gente tem uma visão muito parecida de que o crescimento não vai para 3%. Se a gente tiver, por exemplo, 1,5 com 2,5 no ano que vem, já está de muito bom tamanho. Lembrando que a gente está com PIB negativo no primeiro tri, teve agora. No segundo, exatamente, segundo trimestre. É que tem a base de comparação ali um pouco complicada pela greve dos caminhoneiros ano passado, mas vai ser um trimestre fraco ainda. Quando comparado com o primeiro não tem uma grande mudança. E aí gradualmente no segundo acelera, se a gente tiver 1,5, 2 ano que vem, show, de bom tamanho. A boa notícia é que para a Bolsa isso também é muito positivo. A Bolsa não é o Brasil, né? Exato. Eu sempre gosto de falar isso também. Claramente, quando a gente olha para o universo de ações na Bolsa, a gente tem as melhores empresas. Algumas grandes empresas não estão na Bolsa e eu acho que elas vão acabar e esse é um trabalho de mercado de capitais que tem que acontecer. A gente precisa reforçar ainda mais o mercado de capitais. Tem uma agenda, inclusive, da equipe econômica em relação a isso.
facilitar o acesso das boas empresas ao mercado de capitais, tanto na parte de ações como também na parte de dívida, mas as empresas que estão representadas na Bolsa hoje são empresas grandes, são empresas que dominam seus mercados, que vêm ganhando market share. Então, assim, na minha opinião, essa questão de onde vem o crescimento, você colocou muito bem, assim, não vai vir do investimento do governo, mas na minha opinião, ao aprovarmos a reforma da Previdência e começarmos a discutir qual é o PIB potencial, isso gera um ambiente de confiança, tanto para investimentos privados, ou seja, a galera vai comprar concessões rodoviárias, vai ter aumento de investimento estrangeiro em infraestrutura no Brasil, e isso também vai levar a algumas contratações e o ambiente de crédito, isso é muito importante. A gente está com o crédito muito represado e eu não tenho nenhuma dúvida que se essa confiança voltar, o consumidor que vai ter mais acesso a crédito, recentemente um dos grandes bancos reduziu de forma muito significativa novamente as suas taxas de crédito imobiliário. Eu já vejo no setor imobiliário alguma movimentação nesse sentido, então essa confiança também vai aumentar o consumo. De uma forma lenta, gradual, mas no sentido correto. Perfeito, concordo plenamente. Pessoal, é do lado de vocês, então, a gente já ouviu um pouquinho o apetite que você tem sentido por bolsa dos clientes, mas na Critéria, como que... A gente viu que o perfil do cliente foi se ajustando ao longo do tempo, né? Antigamente o brasileiro tem aquela ideia de 1% ao mês, e hoje terminando os juros a 5,5%, o Itaú coloca até 5% no final do ano e não vai nem ter 0,5% ao mês, né? Então a gente viu que desde que passou as eleições, que o Bolsonaro foi eleito, o Guedes entrou aí como super-ministro, a gente viu que o perfil foi mudando um pouquinho e o cliente foi comprando um pouco mais de risco através de bolsa, né? Então foi entrando um pouquinho mais em outros ativos para poder complementar o rendimento que ele espera. O que você acha que falta para o investidor, pessoa física final, ganhar mais convicção na bolsa? Eu acho que falta um pouco de educação financeira, as pessoas não entendem muito. Eu acho que a indústria de fundos ajuda muito hoje a pessoa a se posicionar nesses ativos, então busca fundos e casas com que se identifica um pouco mais em tomada de risco, exposição. Eu acho que é muito a questão da educação financeira, a falta da compreensão da volatilidade. Sim. Que a gente vive todos os dias lá, né? Então a gente tem posições em bolsa e elas são verificadas todos os dias. Sim. Devem ser verificadas todos os dias pelo cliente, mas ele tem que compreender que o preço do ativo vai passar um pouquinho. E a visão é de médio e longo prazo. Exato. E eu a acho que gente começa, né, na origem, plantando a cultura do longo prazo. É algo que você deve olhar sempre, mas não deve se preocupar sempre. E a gente fala muito isso, o Guilherme fala muito sobre isso. Eu acho que o investimento ideal para quem está começando, principalmente, é via fundos. Porque a alocação de tempo que você precisa ter para administrar uma carteira de ações, ou você compra uma carteira muito pequena e visa a longo prazo, mas mesmo assim não é otimizada, ou tem um gestor incrível, 25 anos de mercado, não de idade. Profissional, mas é verdade, muito bem colocado. Com um time grande, robusto, porque assim, o ponto não é só o Silvério, e longe dele. Quantas pessoas tem no seu time? 25 pessoas. Tem 25 pessoas. A gente na XP tem um time de mais de 10 pessoas também olhando para a bolsa no dia a dia. E mesmo assim a gente deixa a coisa passar. E os então, interesses 100% alinhados. Exatamente. Então, ganha para todo mundo. Então acho que o caminho é aos poucos entender melhor. Educação financeira, a gente lançou a plataforma agora há pouco para realmente... Exatamente, uma plataforma de conteúdo financeiro para abrir para o Brasil exatamente essa informação. Está lá contribuindo, com certeza. Com certeza, tem uma página inclusive do fundo lá dentro. E a ideia lá é gratuita na área pública e é de propósito. Porque a ideia é, entrem, aprendam, entendam, venham e invistam. É uma coisa que a gente acha que anda de mãos dadas. A gente nasceu assim. Exato. A XP nasceu com educação. Então a gente acha que isso é super importante, eu concordo, é gradual, tem que fazer isso aos poucos, tem que ir testando as posições, tem que, quer saber, vou colocar um pouquinho do meu patrimônio. Eu entendo que eu quero ter mais risco na carteira, mas eu preciso entender melhor a dinâmica. Eu, por exemplo, tenho fundos na minha carteira, eu passo um mês sem olhar, porque eu estou olhando no longo prazo. Eu entendo o ambiente macroeconômico e estou olhando mais para o longo prazo. Mudou alguma coisa que eu preciso realocar minha carteira? Não. Então tá bom, eu confio nos meus gestores e vamos embora. Agora eu queria te fazer uma última pergunta para encerrar, que acho que é importante. E a visão do estrangeiro? Eu acho o seguinte, o estrangeiro sofreu muito na Bolsa, entre 2013 até 2016, né? Claramente foi o inverno nuclear, como eu chamei, em que, claro, as empresas rendiam pouco, o estrangeiro perdia dinheiro na posição do real contra o dólar, e ele aguarda. Eu acho que ele espera muito mais. Ele não está aqui no dia a dia, ele não entende como é que a comissão especial ontem e anteontem passaram 48 horas discutindo um relatório da reforma da Previdência. Na minha opinião,
não somente a reforma da Previdência. Eu também não espero que passou a reforma, o estrangeiro vai vir com muito dinheiro para cá. É gradual. Ele vai ter que ver a reforma, ele vai ter que ver a economia melhorando, ele vai ter que ver essa melhora começando a aparecer de uma forma ainda mais significativa no balanço das empresas, que eu acho que está acontecendo, mas ele ainda não está mirando. Então, de alguma forma, essa visão do estrangeiro, que foi muito distorcida também ao longo dos últimos anos, né? O estrangeiro viu o Brasil com uma série de preconceitos, alguns merecidos, outros eu acho que exagerados, mas que a gente vai desconstruir isso com os bons resultados. E eu tenho certeza que ao longo dos próximos 2 anos a gente vai voltar a ter uma participação relevante estrangeira na Bolsa Brasileira. Eu concordo plenamente, eu acho que é uma questão de tempo a gente ver o investidor estrangeiro voltando ao Brasil de maneira expressiva. Acho que o ambiente global também ajuda. A gente está vendo um mundo no qual um ciclo de alta de juros do ano passado virou um ciclo de estabilidade, está virando um ciclo de queda. Isso é muito bom para emergentes. E tem poucas histórias como o Brasil, tá? Assim, concordo. Esse ciclo que o Brasil está de começar a crescer, o resto do mundo não está vivendo. O mundo está num ciclo de desaceleração. Exatamente. Pega uma China, as dificuldades da China é manter o crescimento num ritmo que ela está. O que não é ruim, né? Lembrando que a economia chinesa cresceu num ritmo de 10% ou mais durante 10 anos. Vai crescer 6%. Está num patamar com uma base bem maior. Ok, mas concordo 100% que o Brasil é uma das pouquíssimas histórias que tem crescimento, acelerando, empresas saudáveis e cada vez mais claro isso daqui, com um ambiente macroeconômico cada vez mais redondo, num cenário onde o apetite a risco no mundo está aumentando. Então a gente está numa posição boa, mas eu concordo, não é do dia para a noite. Acho que é uma história mais de 20 do que 19 e é gradual. É isso aí. É isso, pessoal. Acho que com isso a gente gostaria de agradecer a todos por nos ouvirem, né? Agradecer o convite. E eu, pessoalmente, agradecer muito a todos vocês. Para a gente da ZQuest estar aqui na Expert é uma experiência única. A gente patrocina a Expert desde a segunda Expert, ou seja, quando a Expert, o que a Expert virou hoje, a gente 1000 pessoas tinha? Acho que era A menos. primeira foi 400. Tinha chance de ser menos. Acho que foi mas, menos, assim, foi 800. É com muito, muito orgulho que a gente está aqui hoje, patrocinando, participando de painéis, colocando essa proximidade dos gestores com os nossos clientes, com os assessores, com as pessoas físicas. Isso aqui é uma revolução que está acontecendo no mercado de investimentos do Brasil e para a gente é um grande orgulho. Obrigado a vocês três. Orgulho é tudo nosso. E vamos para a Obrigado. Expert 2020 ainda maior. Exato, com a bolsa, quem sabe, ó, voando. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente.